Bom dia a todos, todas, graça e a paz de Jesus, nosso Senhor. Hoje estamos no segundo turno das eleições municipais no nosso Brasil e eu quero lembrar aos irmãos e irmãs esta recomendação do apóstolo Paulo. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Que Deus abençoe o nosso Brasil, Deus abençoe a nossa cidade, que Deus estenda a sua mão sobre todos e todas que exercem funções de autoridade, as nossas autoridades civis, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Que seja assim para a glória de Deus, para o nosso bem. Amém. Quem já votou? Eu já votei. Fui cedinho. Então vamos lá, vamos votar, vamos participar dessa nossa festa. Aqui a Bíblia Sagrada diz pelos reis. E sabe que nós não temos mais reis. Nós temos pessoas eleitas inclusive também pelo seu voto. Então, Deus abençoe o nosso Brasil. Amém. Eu quero ler hoje com você o Salmo de número 13. Salmo 13, que é o Salmo da fé corajosa. O Salmo da fé corajosa. Mas antes de ler com você o Salmo 13, eu quero ler este texto que considero uma das páginas mais impressionantes, mais emblemáticas da literatura ocidental e da literatura contemporânea. Eu me refiro a esse texto de Friedrich Nietzsche, chamado O Filósofo da Morte de Deus. Então leio para você como preâmbulo ao Salmo, tá bom? O Salmo da fé corajosa, mas eu leio Nietzsche primeiro. Não ouviram falar daquele homem louco que em plena manhã acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente: procuro Deus, procuro Deus. E como se lá encontrassem muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Então Deus está perdido? Perguntou um deles. Deus se perdeu como uma criança? Está se escondendo? Ele tem medo de nós? Será que ele embarcou num navio e foi viajar? Gritavam e riam uns para os outros. O homem louco se lançou para o meio deles e os atravessou com o seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele. Já lhes direi, nós o matamos. Nós o matamos, você e eu, nós o matamos. Somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como fizemos isso? Como conseguimos beber o mar por inteiro? Quem nos deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós ao desatar a terra do seu sol? Para onde se move a terra agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para frente, em todas as direções? Existem ainda em cima e embaixo? Não vagamos como que através de um nada infinito? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio e não anoitece eternamente? Não vivemos numa noite que não tem fim? Não temos que acender lanternas de manhã? Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Os deuses
Os deuses também morrem. Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem. Deus está morto. Deus continua morto. E nós o matamos. Como nos consolar a nós, assassinos entre os assassinos? O mais forte e sagrado que o mundo até então possuíra, sangrou inteiro sob os nossos punhais. Quem nos limpará esse sangue das mãos? Com que água poderíamos nos lavar? Que ritos expiatórios e que jogos sagrados teremos que inventar? Conta-se também que no mesmo dia o homem louco irrompeu em várias igrejas. O homem louco apareceu em vários templos e em cada igreja entoou o seu réquiem, a sua canção de homenagem fúnebre. Levado para fora e interrogado, limitava-se a responder: o que são ainda essas igrejas? O que são ainda esses templos? Senão os mausoléus e os túmulos de Deus. Precisamos mesmo de uma fé corajosa, não é? Precisamos mesmo de uma fé corajosa. Eu acredito que essa página de Nietzsche ainda ecoa e cria sobre a nossa cultura e o nosso tempo uma atmosfera de ateísmo. Mas ele está fazendo uma crítica muito contundente ao fato de que nós os modernos, nós os inteligentes, nós os racionais, chegamos porventura a essa conclusão de que não precisaríamos de Deus. E com isso nós desatamos a terra do sol. E a terra vaga num vazio infinito. E nós perdemos a noção do que é acima e abaixo, do que é à frente, do que é atrás, do que é direita, o que é esquerda. Quando nós nos desatamos de Deus, nós perdemos a referência da existência. E o mais impressionante é que Nietzsche vai dizer que não foi apenas a ciência, não foi apenas o humanismo, não foi apenas o racionalismo moderno, não foi apenas a supremacia da mente, da razão humana, em detrimento da fé, que a modernidade condenou como superstição, que matou Deus. Ele diz que Deus está morto, inclusive, dentro dos templos e das igrejas. E que as igrejas se tornaram, os templos se tornaram mausoléus, se tornaram uma câmara mortuária que se faz em homenagem a uma personalidade. Que as igrejas e os templos se tornaram túmulos de Deus. Não apenas por causa de um ateísmo, não porque descartamos Deus, não apenas por isso. Inclusive porque, mesmo no nosso país e no nosso Brasil, nós vivemos uma explosão religiosa. O Brasil é um país onde graça a fé. E se multiplicam os crentes. Muito se crê em Deus. Mas quem sabe, e aqui eu abro um parêntese e deixo para você pensar mais tarde, se esse Deus em que dizemos crer não é o Deus que se tornou não digno de crédito. E por isso o mundo descartou, dizendo: um Deus assim nós não queremos.
Mas fecha parênteses. Vivemos dias de ateísmo, vivemos dias de intensa fé, mas vivemos dias de apateísmo. Já ouviu falar em apateísmo? Dias de apatia em relação a Deus. Não é que nós descremos de Deus, é que nós não o levamos tão a sério. Não é que nós o abandonamos, é que nós nos resignamos a conviver com os poucos vestígios de Deus em nossas vidas. Não é que nós tenhamos caído da fé, é que apenas não fazemos nada. Deixamos a fé guardada numa gaveta, como se Deus fosse café com leite no mundo em que nós vivemos, e nós precisamos dar o nosso corre. Damos o nosso corre fazendo as nossas orações e cantando as nossas canções e batizando os nossos irmãos, mas lá no fundo da alma nós sentimos que Deus não é tão presente, tão eficaz quanto gostaríamos que Ele fosse. Mas como não temos coragem de negá-lo, nós o deixamos adormecido. Nós o deixamos sem muito incômodo. E vamos perdendo o ânimo, o fôlego, o entusiasmo, as orações, e vamos perdendo o nexo causal entre as nossas orações e a nossa realidade. Nós não conseguimos mais fazer conexão entre aquilo que pedimos a Deus, aquilo que esperamos de Deus e aquilo que de fato acontece nas nossas vidas. Convivemos com uma silenciosa frustração, convivemos com um silencioso incômodo, e alguns de nós conseguimos levantar a cabeça, recuperar o fôlego e fazer a oração do Salmo da fé corajosa, que é esse que eu vou ler para você agora, que é o Salmo de número 13 na sua Bíblia, quando se diz: até quando, Senhor? Salmo de Davi. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio no teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Que palavra você usaria para resumir essas expressões da oração do salmista? Deus se esqueceu de mim, Deus está escondendo de mim o seu rosto. Que palavra você colocaria aí? Como ele se sente em relação a Deus? Pode falar. Ignorado? Desamparado? Abandonado? Cético, está perdendo a confiança em Deus. Onde está Deus? Deus se escondeu de mim, escondeu a sua face de mim. Até quando eu viverei com esse senso de abandono, de desamparo?
Até quando? Deus calado, Deus ausente, Deus distante, Deus indiferente. Mas eu firme ali nas minhas orações, e eu clamando, e eu suplicando, e eu gritando, e eu pedindo a Deus, e ao mesmo tempo, esse meu clamor, ele vai perdendo força. Por quê? Porque enquanto clamo, duas coisas acontecem. Lembrem-se que estamos falando sobre saúde mental e fazendo uma leitura pastoral dos Salmos. Então eu clamo, mas eu digo: até quando? Porque enquanto clamo, as minhas súplicas, o meu clamor e a minha força de suplicar perdem forças, porque duas coisas acontecem. A primeira é que eu convivo com inquietações e tristeza no coração dia após dia. Não sei se é uma experiência sua de dormir toda noite ansioso. Não sei se é uma experiência sua de acordar de madrugada. Não sei se é uma experiência sua de conviver com uma certa irritação durante o seu dia. Não sei se é uma experiência sua você dormir e não conseguir repousar profundamente. Você dorme e acorda cansado, acorda cansada. Não sei se é uma experiência sua que de vez em quando você tem taquicardia do nada. Já passou por isso? Seu coração começa a bater assim, do nada ele dá uma acelerada. Já acordou de noite com o coração batendo e não conseguiu dormir de novo? Até quando? Até quando eu vou ter que conviver com orações e ansiedade ao mesmo tempo? Até quando eu vou ter que conviver com orações e inquietações ao mesmo tempo? Até quando? Até quando eu vou bater na porta de Deus e parece que Deus não está aí querendo muito atender minha oração? Mas eu insisto. Eu insisto porque eu não tenho coragem de negá-lo e de abandoná-lo. Mas não está funcionando muito bater na porta dele. Por quê? Porque eu bato na porta, mas o meu coração continua acelerado, eu continuo inquieto e continuo ansioso e vou levando a vida. E é um comprimido aqui, é uma maratona de série ali, é um pudim a mais acolá, é mais uma nota no cartão de crédito, é mais um mergulho no trabalho, é mais uma atividade religiosa, e eu vou me distraindo para tentar sobreviver. E a segunda coisa que acontece, essa daqui é terrível, pessoais. Vou dizer para vocês. Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Não é que o meu inimigo vem para mim assim, descaradamente, na minha cara, e diz: seu Deus não está com nada. Não é que ele vem assim e diz assim: olha, você perdeu, você não tem fé. Não é que ele vem dizer assim: olha, você tem que abandonar o seu Deus, como a mulher de Jó disse para o Jó. Não é assim na cara, não é uma crítica explícita. Essa aqui é uma conversa que o salmista ele tem com ele mesmo. Não necessariamente tem um inimigo na frente dele falando com ele. Não necessariamente tem alguém confrontando a sua fé. Mas dentro da cabeça dele tem. E como é que esses inimigos aparecem na nossa cabeça? Eu sou justo. Eu sou sério com Deus, eu sou séria com Deus, eu sou dedicada. Eu sou piedosa, eu sou da fé. Eu clamo, eu suplico. Eu não transgrido. Eu não pratico o mal, eu não tenho coragem de atravessar fronteiras éticas e me corromper. E por que ele tem e eu não tenho? E por que ela tem e eu não tenho? E por que a vida dela parece melhor do que a minha vida? Por que eles vencem e eu tenho a sensação que perco? Por que parece que eles são vitoriosos e parece que eu sou derrotado? E até quando eu vou conviver com isso? Então vem a oração da fé corajosa.
capítulo 13 do Salmo, versículo 3. Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos. Aqui começa a clarear, né? Não só porque falou de iluminação, mas começa a clarear, porque ele tem uma sensação de que aquilo que ele sente não corresponde à realidade. Apenas ele não está vendo. Apenas ele não está enxergando. Apenas o sol se apagou. Ou apenas o sol foi encoberto pelas nuvens e tudo escureceu. Não é que as coisas não estejam acontecendo. Não é que Deus não esteja próximo. Não é que Deus não esteja agindo. É que ele não percebe. Essa experiência de clamor com sensação de não resposta, esta experiência de súplica que convive ao mesmo tempo com o coração inquieto, como se a súplica não estivesse resolvendo, a minha vida de oração, a minha piedade, a minha fé em Deus não estivesse me fazendo diferente das pessoas lá de fora que não têm fé, ou até estivesse me fazendo pior do que elas, porque parece que elas estão se dando bem na vida e eu não. Não é que isso está acontecendo, é que eu não estou conseguindo enxergar a realidade como a realidade é, eu não estou conseguindo ver. Então o salmista diz assim: ilumina os meus olhos, acende uma luz para que eu contemple, para que eu enxergue. Por quê? Porque se o Senhor não acender essa luz e não iluminar os meus olhos, o que vai acontecer comigo? Do contrário, dormirei o sono da morte. O salmo da oração corajosa, o salmo da fé corajosa, é um salmo contra o sono da morte, que é aquela apatia que eu estava falando. Eu não abandonei Deus, eu não neguei a fé, nada. Eu fui para o sono da morte. A minha vida é mórbida. E como a gente tem uma vida mórbida? Como é que a gente tem uma vida que a gente é morto-vivo, ou vivo-morto? É uma vida sem paixão. É uma vida sem tesão. É uma vida sem gana de viver. É uma vida monótona. É uma vida sem pulsão de vida. Na verdade, é com pulsão de morte. É o sono da morte. E aí a gente deixa que a rotina leve a gente. A gente vive meio anestesiado na existência. Esse ceticismo nos deixa com uma sensação de que não existe notícia tão boa que a gente não possa se alegrar tanto, se deslumbrar com ela, e também não existe notícia tão ruim que a gente tenha que chorar. A gente fica ali no flat. É o sono da morte. Mas aí ele faz a oração da fé corajosa. E ele nos ajuda a definir, ou conceituar, ou perceber o que é fé. O que é fé? Geralmente pensamos que fé é acreditar que coisas boas vão nos acontecer. Isso aí é otimismo e pensamento positivo. Ou fé é acreditar que Deus vai fazer as coisas exatamente como nós as pedimos, porque pedimos com fé. Isso aí é uma pretensão de dizer para Deus o que Ele tem que fazer para nós, não é fé. É querer controlar a ação de Deus. A gente já ora apresentando o problema e dando a resposta. A gente já diz: olha, Senhor, eu estou com esse problema e o Senhor tem que fazer o seguinte: toca o coração daquele homem, Senhor. E Deus lá pensando: sabe de nada, inocente, eu que endureci. Foi justamente eu que endureci. O que é fé? O Salmo da Fé Corajosa ajuda a gente a responder e entender o que é fé. Eu queria dar para você 3 conceitos de fé.
neste Salmo de número 13. Versículo 5. Eu, porém, confio no teu amor. O que é fé? Fé é confiar no amor de Deus, mesmo quando eu sinto Deus ausente, distante, calado, indiferente. Isso é fé. Fé é confiar que Deus me ama, mesmo quando eu não tenho evidências de que assim seja. Isso é fé. Fé é jamais duvidar de que Deus nos ama. Por exemplo, 40 dias de fome e sede. Se você é mesmo filho de Deus, por que você está com fome e com sede? Use o seu poder aí para transformar essas pedras em pães e coma e mate a sua fome. E a resposta de um homem de fé, qual foi? Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E qual foi a palavra que procedeu da boca de Deus? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu não preciso não estar com fome para confiar que Deus me ama. Eu não preciso não estar com sede para continuar confiando que Deus me ama. Eu não preciso que todas as coisas da minha vida estejam na ordem que eu julgo que deveriam estar para confiar que Deus me ama. Não preciso disso. É o que Jó teria respondido para sua esposa, para sua mulher. Amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó diz assim, eu não preciso ter fazenda, eu não preciso ter gado, eu não preciso ter saúde para confiar que Deus me ama. Eu só queria entender o que está acontecendo. Mas eu não vou blasfemar contra Deus. Eu não vou descrer do amor e do cuidado de Deus para comigo. Jeremias capítulo 31 é um dos textos mais lindos. Com amor eterno eu te amei, e com laços de bondade eu te atraí para mim. Não é bonito? Com amor eterno eu te amei. O amor de Deus por nós. Não há altura nem profundidade, não há presente nem futuro, não há espada, não há fome, nudez, nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que é fé? Fé é acreditar que Deus me ama. É confiar no amor de Deus, é colocar a cabeça no travesseiro e imaginar Deus dizendo assim, dorme, Ed, eu te amo. Confia. Difícil, viu, pessoal? Difícil. Difícil por quê? Porque quando eu penso assim que Deus me ama para me levar para o céu, fácil. Estou resolvido com essa parada. Agora, Deus me ama e eu estou olhando a terça-feira, aí é difícil. Quando eu estou olhando assim para quando eu morrer, quando eu me encontrar com Jesus na glória e tal, eu não duvido do amor de Deus em hipótese alguma. Eu tenho dificuldade de confiar que Deus me ama quando terça-feira está chegando e Ele não fez nada ainda. Não falou nada. Ninguém me ligou. E eu tenho que colocar a minha cabeça no travesseiro e ouvir Deus dizendo, dorme, filho, eu te amo. Terça-feira ainda é terça-feira, hoje é só domingo. Dorme. Descansa. Confia. 2. A fé corajosa. A fé corajosa é essa daqui, olha. O meu coração exulta em tua salvação e quero cantar ao Senhor. Ah, isso aqui também é difícil. Um coração que exulta na salvação e quer cantar louvores a Deus e terça-feira está logo aí. Fé é celebrar a vida com Deus apesar das dificuldades e das adversidades.
Vou repetir. Fé não é você confiar em Deus apesar das dificuldades e adversidades. Fé é você celebrar a vida com Deus. Experimentar alegria na vida, apesar das dificuldades e adversidades. Apesar das carências, das faltas, dos boletos, da falta de resposta, do abandono das pessoas que você esperava que estivessem com você. Quando na sua vida deu ruim, e você não é tragada, sugado pelas coisas ruins da sua vida, mas você celebra a vida, você não transforma toda a sua vida naquele bode da adversidade. Porque tem gente que é assim, se reduz e se resume à dificuldade. É aniversário do seu amigo e você com aquela cara. Por quê? Porque terça-feira está chegando. Mas hoje é sábado, criatura. Hoje é sábado, terça-feira ainda vem aí, você com essa cara. É a festa de aniversário do seu amigo. Você não tem capacidade de celebrar a vida no meio das dificuldades, das adversidades. Ou você se deixa consumir pela irritação, pelo ressentimento, pela mágoa, pela inveja, pela cobiça, pela murmuração, pelo mau humor. Você não consegue se alegrar, mesmo quando tudo não está indo bem na sua vida. Quer dizer, para você ficar celebrando a vida na presença de Deus e cantando um louvor a Deus, tem que estar tudo em ordem. Pense nas pessoas com quem você convive. Elas estão felizes, elas não sabem do seu boleto terça-feira. Elas não sabem que terça-feira você vai pegar o resultado da biópsia que você fez. Elas não sabem. E elas estão felizes, o filhinho delas nasceu. Aí você vai lá visitar seu amigo que o filhinho nasceu com cara de quem vai pegar exame de biópsia. Tem uma criança que acabou de nascer. Tem a vida diante dos seus olhos. Fé é a capacidade de continuar celebrando a vida mesmo quando tudo não vai bem. Conhece uma canção ou conhece um texto bíblico que fala sobre isso? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que o gado tenha sido arrebatado do curral e do pasto, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. As coisas não estão bem, as evidências não estão boas, mas eu confio que Deus me ama e eu continuo celebrando a vida. O fato de que isso aqui não está bom é uma parte da minha vida, não é o todo da minha vida. O fato de que eu recebi uma notícia ruim é uma notícia ruim, não é a minha vida ruim. Não é o meu mundo ruim. Não é o Deus que me abandonou, o Deus que não quer saber de mim, o Deus que está se escondendo de mim. Não, não é nada disso. É só tem alguma coisa que não está dando certo, ou pelo menos não está dando certo do jeito que eu imaginava que devia dar certo. Por quê? Em terceiro lugar, fé é confiar que Deus está sempre nos fazendo o bem, mesmo quando nós não enxergamos. Versículo 6. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Isso é fé. A fé corajosa e a oração da coragem da fé é dizer assim à noite antes de dormir: Deus, vou dizer para o Senhor uma coisa que eu só falo para pessoas assim muito próximas. Eu acho que o Senhor está demorando. Eu acho que o Senhor está calado demais. Não estou dizendo que o Senhor não está falando. Também não estou dizendo que o Senhor está atrasado. Eu só estou dizendo o que eu acho. Deus, eu me sinto abandonado, desamparado. Me sinto assim. Mas eu confio que o Senhor está fazendo das suas aí que eu não estou conseguindo ver. E eu confio que o Senhor me ama, então eu queria dormir.
Ilumina meus olhos. Não deixa eu fechar os meus olhos nessa escuridão e nesse mundo cinza onde eu estou. Porque as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus pensamentos jogaram um cinza assim na minha vida. E daqui a pouco eu estou achando que eu vou dormir o sono da morte. Então, ilumina meus olhos, Senhor. Deixa eu ver o que o Senhor está fazendo, porque eu confio que o Senhor está fazendo. Eu já disse para vocês algumas vezes que um dos teólogos que eu mais gosto de ler, porque ele não é um explicador dos detalhes da Bíblia, de informações da Bíblia, mas é um homem que interage com a palavra de Deus, trazendo para o coração, sabe, para a existência. É o Tomás Halik, que é um teólogo da República Tcheca. Ele diz assim que ele vive no maior metro quadrado de ateísmo do planeta Terra, que é o leste europeu. E ele disse uma coisa muito bonita, ele disse assim: da fé eu não espero apenas respostas, eu espero coragem para conviver no espaço aberto das perguntas, confiando que enquanto as respostas não vêm, Deus está agindo, fazendo-me todo o bem. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Por isso, meu irmão, minha irmã, fé corajosa aí. Ore a Deus de verdade. Diga para Ele: até quando, Senhor? Diga para Ele. O salmista disse de inquietações, o salmista disse de aflições. Você vai dizer do quê? Diga para Deus o que você sente a respeito das pessoas que você olha e parece que elas não merecem estar tão bem, mas estão. Aparentemente, isso aqui é de uma crueldade. Se eu dormir o sono da morte, os meus inimigos dirão: eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Senhor, parece que tem uma galera aí que está feliz da vida que eu estou mal. O Senhor vai deixar? Eu, porém, confio no teu amor, eu, porém, exulto na tua salvação. E eu, porém, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Eu desejo de todo o meu coração para você, meu querido, minha querida, uma fé corajosa, que confia que Deus te ama, que no meio das dificuldades vive, celebra a vida, seu coração experimenta a alegria. E eu desejo a você essa fé corajosa que vai dormir, descansa nos braços de Deus, crendo de todo o coração que você não está vendo, mas Deus está agindo. Você não está vendo, mas Deus está fazendo. Você não está vendo, mas Deus está cuidando. Por quê? Porque Ele te ama. Ele não vai se esconder de você, Ele não vai deixar de ouvir sua oração, Ele não vai te abandonar. Confia, isso é fé. Isso é fé corajosa. E eu queria convidar você a declarar que é isso que você vai fazer, que você vai seguir com fé. Você vai seguir com fé, apesar de, você vai seguir com fé, porque Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Deus é bom e sabe amar, Deus nos ama, Deus cuida de nós, Deus tem amanhã para nós, Deus tem futuro para nós. Então vamos em frente, querido, querida, vamos em fé. Vamos seguir com fé, porque Deus é sempre bom. Deus não morreu, foi coisa nenhuma. Deus está vivo. Deus está vivo conosco. Deus está vivo em nós. Deus está vivo a nosso favor. Deus está vivo. Nós somos o povo da ressurreição e da vida. Não somos o povo do Deus morto. As nossas comunidades não são túmulos de Deus e mausoléus de Deus. As nossas comunidades são ambientes de festa e de celebração da graça, do amor, da vitória, da bondade, da fidelidade de Deus. Amém, amém, amém.